No dia 4 perdemos duas grandes personalidades, né? O Paulo Gustavo, que dispensa comentários, né? E o blogueiro Júlio Severo. Né? Júlio Severo, que foi um crítico ferrenho da agenda homossexual, praticamente teve que ser exilado do país devido à perseguição que esses grupos fizeram contra ele, e acabou falecendo de infarto na Guatemala. Né? Ele deixa esposa e 7 filhos. Era um cristão evangélico, um homem de Deus, e uma perda realmente lamentável, como também a perda do Paulo Gustavo. E aqui vai os meus sentimentos à família de ambos, tanto a família do Paulo Gustavo como a família do Júlio Severo. O fato é que eu fui nas redes sociais do pastor Anderson Silva, né? E ali eu vi que ele prestou uma homenagem ao Paulo Gustavo. Até aí eu não tenho nada contra, eu acho uma atitude louvável e um ato de misericórdia também, demonstrando que nós evangélicos não somos tão intolerantes assim, ou não devíamos ser intolerantes, né? Que realmente existem evangélicos que se compadecem da dor do outro ser humano, independente do que ele faça e de quem ele seja. Porém, eu achei curioso o fato de do Anderson Silva não prestar uma homenagem a Júlio Severo, que é um defensor, era um defensor ferrenho da família tradicional, um crítico do marxismo cultural nas igrejas, um crítico da política da missão integral, né, e da agenda homossexual, como eu disse anteriormente. São pautas que o próprio Anderson Silva também defende, né? De natureza que é natural que o Anderson Silva conheça o trabalho do Júlio Severo. E é curioso que a Damares conhece o trabalho do Júlio Severo, né? O Sóstenes Cavalcante, que é deputado federal, conhece o trabalho do Júlio Severo. O próprio Silas Malafaia também conhece o trabalho do Júlio Severo. Ou seja, personalidades que têm um nome, que são, digamos assim, têm uma grande expressão midiática dentro do cenário evangélico e do cenário secular também, que conhecem o trabalho do Júlio Severo e personalidades que ele, Anderson Silva, segue. E aí ele me respondeu com uma ignorância que eu fiquei pensando assim, cara, eu só fiz uma pergunta, uma única pergunta, e o cara me respondeu com uma ignorância. Ele me respondeu assim, você é um idiota, eu sou obrigado a fazer o obituário de todas as pessoas do mundo, eu nem conheço o Júlio Severo. E eu achei assim, duas vezes ignorante, porque primeiro, pela forma como me respondeu, em nenhum momento eu fui desrespeitoso com ele, fiz simplesmente uma pergunta. A segunda é o fato dele desconhecer quem é Júlio Severo. Quando até o Marcos Granconato, que não tinha lá grandes amores pelo Júlio, o conhecia muito bem. Então, Anderson Silva, veja bem, você tem o direito de colocar nas suas redes sociais o obituário em relação às personalidades que você quiser, ou também de não colocá-las. Isso é um direito seu, eu não tenho problema em relação a isso. Agora, é muito estranho você defender causas tão viscerais como as que você defende e desconhecer os grandes ícones no Brasil que foram militantes contra essas causas e essas pautas que nós estamos vendo hoje em dia, que visam destruir a família tradicional. Então, realmente, eu não entendi nada, rapaz. Não entendi nada, não entendi a sua resposta mal criada. Acho que você tem que entender o seguinte: virilidade não tem nada a ver com ignorância. Ok? Não é necessário que você seja ignorante para você ser viril, né? Não sei se você tem alguma crise de virilidade, de masculinidade, mas se você tem, entenda
virilidade, masculinidade, não tem nada a ver com ignorância. Aliás, é um atestado de fraqueza, né? De fraqueza na própria virilidade e masculinidade, né? Não é necessário ser ignorante para se dizer o que pensa em relação ao assunto proposto. Então é só isso que eu gostaria de deixar aqui neste vídeo, para vocês entenderem como é que são as coisas. Não quero fazer um julgamento precipitado, se ele conhecia ou não. Entendo que se ele não conhecia Júlio Severo, demonstra realmente ignorância, né, em relação ao campo que ele atua, né? Ele que se diz uma pessoa que estuda muito, que tem que buscar as fontes teológicas, os referenciais históricos, né? Desconhecer Júlio Severo, quando a própria Damares conhece, Sóstenes Mendes conhece, Silas Malafaia conhece, né? A comunidade evangélica conhece, né? O próprio Marcos Granconato conhece, os tradicionais conhecem o Júlio Severo, e você vem me dizer que não conhece. Ok? Tudo bem, né? Vai ser semelhante àquela questão. Deus me livre e guarde. Quando você partir para o Senhor e tiver um pastor famoso, talvez ele vai dizer a mesma coisa. Anderson Silva? Eu nem conheço quem é Anderson Silva. Ninguém é obrigado, né, Anderson Silva, a fazer obituário de quem quer que seja. Inclusive um irmão evangélico defensor das mesmas coisas que você defende, né? Enfim. Deus abençoe a todos.